Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite e participar desse evento aqui de tanta relevância para a construção do conhecimento de todos vocês. Mas eu tenho uma proposta. Eu sei que quem ficou até essa hora é guerreiro, concordam comigo? Cadê os coordenadores de cada curso? A gente vai fazer um pedido para eles agora, para dar um ponto na média para todo mundo que ficou até essa hora. O que vocês acham? Vamos ver se a gente consegue negociar bem isso aí. Bom, pessoal, a nossa área de atuação está mais ligada aí à parte da administração. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma abordagem um pouco mais de aplicação prática, e a gente vai conversar aqui a respeito de uma temática que tem sido assim motivo de muita preocupação, mas ao mesmo tempo de muito prazer a gente trabalhar, estudar e compartilhar, que é a questão das finanças pessoais, né? No contexto da vida dos trabalhadores. Bom, eu não sei quantos conhecem a Faculdade Adventista do Paraná, fica ali próximo a Maringá, mas se vocês quiserem um dia fazer um belo piquenique, é um visual muito bacana, estão todos convidados lá para conhecer a nossa instituição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ter dinheiro significa ser saudável em termos de finanças? O que vocês acham? Sim? Vocês conhecem essas pessoas aí? Nós temos aí alguns nomes aí da antiga, né? Mas alguns são conhecidos hoje aí. O que será que eles têm em comum? Exatamente. Eles estão duros. Não tão duros quanto eu, professor, né, professores? Mas, o que aconteceu? Durante a vida eles puderam ter recursos, foram trabalhando esses recursos, foram trabalhando por esses recursos. Em dado momento da vida, por algum motivo, eles perderam tudo. Mas tem um grupo ali ainda, bem na parte inferior ali da projeção, que são os ganhadores do BBB. E, por incrível que pareça, aqueles 3 ali perderam tudo, ganhando o prêmio máximo, e perderam tudo muito rapidamente. Sabe, realmente, ter dinheiro não significa ter saúde financeira. Mas ao olhar para esse quadro aí, para a gente refletir um pouco mais e perguntar, por quê? Por que, de repente, uma pessoa tem os recursos e se transforma num perdulário, naquela pessoa que não consegue fazer a manutenção dessa condição de manter os seus recursos? Justamente porque lhe falta a saúde financeira. Vamos dar uma trabalhada nesse conceito aqui rapidinho, para vocês entenderem do que eu estou tratando aqui. O que seria então a saúde financeira? Saúde financeira está relacionado com a percepção de que uma pessoa, quanto à sua capacidade de sustentar o seu atual padrão de vida, mas tem uma questão, sentindo-se bem com esse padrão de vida. A grande questão da saúde financeira, definitivamente, não é você ter muito dinheiro, mas você conseguir dar conta de todas as obrigações necessárias para a sua vida, do cotidiano, da relação com suas obrigações, pagando aluguel, pagando as compras da casa, dando conta da escola dos filhos, mas você também alcançar um nível de compreensão, de satisfação da sua condição atual. É claro que o conceito continua e vai mostrar que não é só você estar bem com esse momento, mas você também ter disposição, condições para, se desejar, buscar a sua condição, uma condição melhor no futuro. E para isso é necessário toda uma construção da sua mente, da maneira como você enxerga a vida, da maneira como você se relaciona com pessoas e com você mesmo, para chegar a essa conclusão. Então, de modo prático, o que seria a saúde financeira? Primeiro, possibilidade de arcar com as suas despesas correntes, com a sua remuneração corrente. Segundo,
a capacidade de se manter num nível de dívidas que não vão trazer nenhum distúrbio, nenhuma preocupação a mais, nenhum estresse a mais. A terceiro item certamente está relacionado com a condição de você pegar uma parte da sua remuneração e reservar isso para uma poupança. E por fim, todo o conhecimento, né, do que diz respeito a como você vai gerenciar esses recursos que você está se estruturando, se programando para fazer uso deles no futuro e no presente. Existem vários estudos que demonstram, e a pandemia esteve aí para nos mostrar isso de uma maneira forte, que necessidades financeiras, dificuldades financeiras adoecem. E a gente sabe que, por conta de N motivos, as pessoas, logicamente, por ficarem sem os recursos financeiros necessários para suas obrigações, toda a estrutura emocional, toda a estrutura, né, mental mesmo, de condicionar, da pessoa conseguir refletir, e até mesmo da sua condição financeira fica comprometida. Existem alguns estudos que também foram bem importantes para eu chegar a essa conclusão, e eu acho que, só para a gente adiantar, não vou discutir muito, mas eu vou chamar a atenção de alguns aspectos, né? Então, toda a relação da questão financeira com a satisfação com a vida de doentes crônicos mediados pela privação social e pela solidão também. Então, existem desdobramentos que afetam a pessoa quando você está numa situação complicada de falta de recursos financeiros. Um segundo estudo aqui, mas a gente está com pouco tempo, vamos andar aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Vamos fazer uma enquete, ok? Vamos ver aqui quem está saudável e quem está mal de bolso. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelos aspectos fixos ali, ó, físicos. Além de tudo que foi trazido pelo professor Wendel e pelo professor Guilherme, existem as implicações financeiras que também nos trazem algumas preocupações, e essas preocupações se desdobram em situações. Então vamos lá. Quem aqui tem problema de dormir pensando na conta? Muitos. Algum aqui teve dificuldade e acaba, por conta da preocupação, comendo mais? Isso, eu também. Problemas gastrointestinais, assim, ó, para de funcionar. Muitos também. Problemas de aparecer aquelas erupções, sabe? Isso, é isso aí mesmo. Alguém está se reconhecendo aí, gente? Tem gente que levantou, parece uma ola, né? Toda hora levantando a mão aí. Além disso, nós temos também as questões emocionais. Por exemplo, a gente falou aqui, né, de conceitos relacionados à ansiedade e à necessidade de atividade física para compor isso, mas alguém se sente ansioso por conta da grana, do dinheiro? Beleza. Depressão, eu acho que não, né? Vida de estudante, é verdade, acontece também, acontece. E preocupações constantes, o tempo todo, parece que a sua cabeça não desliga. Você fica o tempo todo pensando nessa necessidade de arcar com essas despesas, de pagar as contas em dia. É uma realidade de muitos aqui? Gente, estava preocupado ali com todo o que foi trazido pelo professor Guilherme, que a gente já, né? Agora, ficar doente emocionalmente, ainda ter uma situação de sedentarismo, e aluno duro é cruel, né? Mas é a nossa realidade, e a gente tem que aprender a respeito disso. A gente tem que, de alguma forma, trabalhar esses assuntos a nosso favor, para que isso não permaneça, porque não é para ser assim. Nós temos que, de alguma maneira, atuar, realizar, fazer algo nesse sentido, e isso vai passar muito pela ideia de consciência financeira. O que é essa consciência financeira? A gente viu que todos os aspectos relacionados com a nossa vida, de alguma maneira, interferem nas nossas emoções e também na questão do física, e não é diferente em relação ao dinheiro. Então, todo o trabalho que se faz em relação a finanças está relacionado com o desejo de ensinar as pessoas a refletir sobre como eu vou dar conta da minha situação, né? Aprendendo que eu preciso, faz uma diferença entre ter renda e ter dinheiro. Ter renda é aquele seu salário, ou a mesada, ou, né, a contrapartida de um trabalho realizado. Só que essa renda, ela vai precisar
ser utilizado, e é para ser utilizado com os custos, com as despesas do dia a dia. Então você vai pagar aluguel, você vai pagar a faculdade, você vai pagar uma série de coisas, e aí, gente, o que sobra é o seu dinheiro. E o que você vai fazer com o que sobra, quando sobra, na verdade, é o que vai fazer a diferença no que diz respeito a qual a amplitude, o alcance que teve da sua consciência financeira, ok? Então, essa consciência financeira está relacionada com a compreensão de como é que eu vou usar as ferramentas, os mecanismos, para me ajudar a lidar com as questões do dia a dia financeiro, né? E isso tem a ver com saber sobre orçamentos, produtos financeiros e a noção de risco também. Além disso, outros aspectos do que diz respeito à consciência financeira, né, a formação financeira, tem a ver com o desenvolvimento de habilidades. Afinal de contas, quando você tem contato com questões financeiras, você começa a saber, vem cá, como é que eu vou gerenciar os meus recursos, e até mesmo perceber algumas possibilidades, algumas oportunidades aí. Além disso, você começa, ao entender como funciona esse dia a dia, você começa também a saber tomar decisões mais assertivas. Só que aí ficou aquela diferença, ok, renda, meu dinheiro. E o que eu quero dizer para vocês é que todo valor que vai ter uma obrigação, ela não é de verdade sua, apesar de você receber. O que é o seu capital, o que você vai fazer com os recursos que eles sobram um pouquinho, é que vai ser a utilização de um saber, de uma compreensão, de uma formação financeira que é tão necessária para vocês trabalharem. Quer ver uma coisa? Hoje em dia se sabe a necessidade da gente promover o conhecimento financeiro, né, a educação financeira. E vocês concordam comigo que ela é importante? Ok. Quando ela deve começar? Quantos aqui tem o seu planejamento financeiro individual? Alguém? Isso, aquela planilhinha de todas as despesas e tal. Quantos aqui tem a sua planilhinha familiar? Ou seja, você senta com as pessoas da família, pai, mãe, filhos, e trabalha juntos isso. Aqui? Opa, algumas mãos aí. Mas está começando a ficar mais difícil, né? E quantos de vocês que têm família, têm filhos pequenos e inserem eles na construção do seu orçamento familiar? Alguém? Opa, 2 mãos aqui levantadas. Olha, amigos, toda a compreensão da formação da consciência financeira, ela deve ser inserida no contexto, principalmente dos filhos, o mais cedo possível, assim como também foi apresentada a questão da preocupação com o seu físico, né? Então, você tem que começar a levar em consideração que, se é uma questão familiar, e se o seu filho precisa aprender a ter consciência, para até tomar decisões juntos, porque assim, você vai chegar e vai falar, olha, temos esse recurso, ok? Se a gente comprar isso, a gente tem que abrir mão disso. E se a criança percebe isso logo cedo, ela vai começar a ter inserido no contexto dela, da realidade dela e até da subjetividade dela, toda a compreensão necessária para lidar com os recursos e para as frustrações que de alguma maneira vão aparecer quando você tem que abrir mão de alguma coisa, só que não vai ser doído, traumático, porque ela foi aprendendo ao longo da vida, ok? Vocês conhecem esses personagens aqui? Será que eles são promotores da educação financeira? O que vocês acham? Sim ou não? Olha, de certa forma, até acho que eles ajudam alguns, mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí, ok? Por quê? Porque assim como na questão das orientações que o professor Guilherme trouxe a respeito de medicação, de uma indústria por trás, existe também toda uma indústria que quer de alguma maneira fazer com que você viva uma realidade financeira, almeje uma realidade financeira que talvez você nem queira. Não é a sua vontade natural de alcançar isso, mas a pressão de mídias, de todo mundo falando, olha, você vai ser, ainda mais se você chega num nível desse aqui, né? Já ouviram falar desses cursos relâmpagos aí que falam só, olha, fique rico, 5 dicas para você ficar rico, seu infinito poder de ser rico, 7 passos para ficar rico muito rápido. Gente,
Quem consegue ficar rico muito rápido? Sem esforço, sem trabalho, sem estudo, sem interiorização de uma série de regras de conduta, de normativas sociais, inclusive no que diz respeito a como eu vou tratar o outro. E vocês acham que isso pode funcionar? Claro que não pode. E ainda bem que você, nessa noite, né, para poder confirmar, ratificar que isso aí é um risco, inclusive porque estão tentando moldar, né, os consumidores de produtos de internet, e vocês têm que estar atentos em relação a essa questão, porque não é possível ficar rico rapidamente, muito menos sem esforço, muito menos sem uma dedicação e conhecimento, e isso é bem importante para que vocês tenham essa noção hoje. Então, o que a gente vai perceber é que sim, toda essa compreensão que nós temos, e que a gente está falando aqui a respeito da saúde financeira, passa muito pelas decisões comportamentais, algumas que você naturalmente racionalizou, ou até reagiu de uma outra forma, baseado em tudo que você construiu como pessoa, como sujeito que você é. E, dado isso, dado que tem essa questão comportamental, surgem dois problemas. Os problemas são, primeiro, comportamento financeiro é relativo. O que é bom para mim, financeiramente, não vai ser bom para outra pessoa, não necessariamente. Está dando para entender, pessoal? Então, aquela pessoa que almeja o seu primeiro milhão, não tem nada de errado nisso. Se ele percorrer o caminho correto, não tem problema nenhum. A questão é, como você vai buscar isso? E outra coisa, tem algum problema da pessoa falar assim, não quero ficar rico? O que vocês acham? Não tem problema algum. Porque para mim, o que está me trazendo satisfação, saúde financeira, é eu estar bem comigo mesmo na condição que eu estou vivendo atualmente. Agora, olha só, se eu não estou feliz, né, com a minha condição atual, vamos lá, exemplificar aqui, eu recebo salário mínimo, tá bom? 1.300 e pouquinho lá, e eu não estou satisfeito com a minha condição financeira, eu quero, né, progredir, mudar, me desenvolver. Então, a orientação que se dá a respeito disso é, se sobrarem desse salário R$100, eu não vou dizer para vocês que vocês devem poupar. Eu vou incentivar vocês a usar o seu favor financeiro, criar condições para que você consiga progredir através de a utilização correta desse valor de reserva. Então, assim, o que eu faço com R$100? Talvez com R$100 você não possa fazer muito, mas você pode talvez pagar um curso, decidir por algum tipo de formação, ou até mesmo com R$100 por mês, você pode comprar um item, que de alguma maneira você possa revender esse item, fazer um dinheiro, para que com isso você consiga uma formação, um curso, uma experiência de alguma atividade, e até a vivência no empreendedorismo por necessidade, mas isso vai te dar uma condição de você não ficar dependendo de outros ou se endividando para alcançar os seus sonhos, para alcançar aquilo que você almeja de mudança de vida. Então, assim, no que diz respeito a finanças, nós temos que usar sempre o dinheiro a nosso favor, mesmo quando a decisão é, não vou poupar, vou usar isso para fazer mais renda. Deu para entender, pessoal? Beleza? Bom, todos nós somos únicos, né? E precisamos tomar as decisões pelo aquilo que temos de predileção, pelo aquilo que nos interessa. Então a gente tem que levar isso em consideração. Não necessariamente aquilo que nos vende como comportamento ideal será aquilo que a gente deve tomar para a nossa vida. E nós somos muito influenciados. Eu não sei quantos de vocês têm aqui alguém que tem, sei lá, um familiar muito rico. Já foram visitar um familiar muito rico? Eu, para meu desespero, já fui. E eu saí de lá mal. Muito mal. Porque olhei aquele apartamento lindo, aquelas coisas todas, o carro blindado, aquela coisa assim, né? Mas de verdade mesmo, depois um trabalho comigo mesmo para dizer assim, isso não te pertence. É dele, ele tem méritos. Pelo menos por enquanto, né? Vamos trabalhar para coisas melhorarem. Mas assim, somos muito influenciáveis por diversos fatores no que diz respeito a finanças. E olha só que interessante, você sabia que você pode ser influenciado até mesmo pela maneira como você conjuga verbos?
até mesmo pela linguagem, pelo idioma, você pode ser influenciado no que diz respeito ao comportamento financeiro. Sentidos, significado das palavras, em algumas regiões do mundo, foi feita essa pesquisa aqui a respeito disso, elas vão de alguma maneira conduzir você a um tipo de comportamento, porque você vai ter uma relação diferente com risco, poupança, dado o significado dado o significado, né, que foi dado naquele idioma para aquele termo ali, ok? Isso tem vários estudos que trabalham a respeito de como que a língua, aprender sobre finanças em uma outra língua também afeta a maneira como você vai se comportar no que diz respeito a finanças. Então, a gente percebe que existem muitas formas da gente se sentir influenciado. Mas o segundo problema é que, para além de cada um ser único e ter seus interesses e ter a sua vontade na sua condição financeira, estar bem com ela, existe um outro lado da moeda, que existem pessoas que não têm condições de arcar com as suas despesas. Existe uma realidade dura, cruel, de que tem pessoas que realmente adoecem, e não adianta você dar um curso para elas sobre formação financeira, porque a vida dessa pessoa, o contexto onde ela está inserida, o ambiente, a família, tudo isso vai impactar, e isso não pode ser relevado, tratado de qualquer maneira. O que se faz a respeito disso? Eu estou trazendo para vocês aqui, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se vocês notaram aí o sotaque um pouquinho, né? Mas aquela foto de lá é a favela da Rocinha, conhece? Já ouviram falar? Favela da Rocinha fica ali em São Conrado, e lá eu já tive algumas iniciativas com voluntariado nessa comunidade, e tenho amigos que estão lá até hoje, e a realidade dessas pessoas são que elas, a respeito de finanças, é muito difícil de alguma maneira você dizer assim, olha, não perde tempo ou recurso, poupe, faça ajuste, controle suas finanças. Eles não têm finanças, na verdade, assim, o pouco que eles têm, gente, vem para a sobrevivência daquele dia. Então, assim, por mais que seja interessante trabalharmos com os aspectos relacionados com o cuidado que nós temos que ter com as nossas finanças, eu queria trazer uma provocação final para vocês aqui, nessa noite. Eu queria que vocês pensassem sobre, ok, de alguma maneira, eu tenho condições de um pouco dar conta daquelas minhas obrigações. Mas e aquele que não tem nada? O que eu vou fazer com isso? Passar aqui que o tempo já está corrido. Existem várias iniciativas que hoje são realizadas, e eu vou provocar e ao mesmo tempo convocar vocês. No que diz respeito à vivência dos aspectos financeiros, talvez fará muito bem a você, se algum dia você tiver a oportunidade de participar de uma ação voluntária, e ir lá e atender famílias que realmente passam por dificuldades como essa. Talvez você consiga compreender melhor o significado de você poupar, de você controlar, de você, de alguma forma, gerar com propósito seus recursos financeiros, na medida em que você entende a realidade daqueles que não têm. E mais, meu mestrado e doutorado tem uma abordagem no empreendedorismo. Se eles não têm, e você tem algo a ofertar, que tal você contribuir de alguma maneira para que eles possam passar a ter? Experimentem isso. Façam uso das capacidades que vocês têm, da formação que vocês têm, das oportunidades que são dadas em pesquisa e extensão, em trabalhos que são feitos aí na comunidade. Usem isso que está sendo oferecido para vocês, pelas oportunidades, e ganhem, mas ganhem muito, não dinheiro só. Ganhem essa vivência especial que é saber como contribuir com alguém que precisa de aprender, de uma chance para fazer renda, aquele que não tem. Eu queria fechar com uma colocação também desse comentarista da CBN. Ele sempre, toda vez que ele faz alguma
é o Mal Halford. Ele fala assim, sempre que ele está dando algum tipo de orientação financeira, no final ele fala assim, ó, as falas dele são sempre às sextas-feiras, e aí ele fala, aproveite esse final de semana e fique com sua família, usufrua sua família. Sabe aquele recurso? Não é só para guardar, não é só para poupar. Viva, mas viva com propósito, com uma percepção de que os seus recursos são importantes para você, para sua família, para a comunidade como um todo, para a sociedade. E eu tenho certeza que, tendo essa consciência, vocês terão muita saúde financeira para vocês mesmos e para também oferecer àqueles que precisam. Tá bom? Essa é a nossa contribuição dessa noite.